gente está aqui no Saber em Pauta e a gente vai falar sobre educação positiva, sobre talentos, sobre carreira, sobre a dureza que é a gente se manter no nosso desejo, né? A dureza que é a gente não ir com a massa e atendendo os desejos das outras pessoas, porque às vezes parece esquisito quando a gente peita a sociedade, peita os pais, ou quando a gente é a pessoa estranha que não consegue corresponder às expectativas do professor, do tio, não é? É difícil para a criança. Então, a gente vai falar hoje sobre a dificuldade, a facilidade. Na verdade, a gente vai falar sobre a dor e a delícia de ser quem a gente é. A gente vai falar disso. E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que eu amo profundamente, amo muito, né? E todas as vezes que a gente se encontra, a gente tem um excelente encontro, como diria Spinoza, eu sou espinosista. Então, a gente sempre tem um bom encontro, ou seja, um encontro produtivo, um encontro que a gente sai revigorado. O Saber em Pauta, ele é um podcast patrocinado pelo NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. E o professor Ricardo de Sá, que está aqui comigo, meu querido, ele é um coordenador do curso junto comigo e professor do NUAP em diversas situações, inclusive na formação em terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva. Né, professor? Deixa eu dizer quem ele é. Ele é um monte de coisa. Primeiro que ele acabou de chegar de um congresso sobre felicidade. Então, ele está aqui, ó, tinindo. Ele foi ao congresso em Curitiba. A gente vai, ou já foi, eu não sei quando que vai entrar no ar aqui esse podcast, ao encontro do Martin Seligman, que virá ao Brasil. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, e a gente vai ao encontro deles lá em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai estar junto. Mas quem é o Ricardo de Sá? Além de tudo isso, né? E aí vou tentar resumir um pouco. Ele é mestre em sistema de gestão com ênfase em responsabilidade social pela Universidade Federal Fluminense, é psicólogo, arte educador e ator. Tem MBA em Organizações e Estratégia, também estratégia pela UF, e especialista em psicologia positiva. É isso aí, especialista também em educação estética. Isso é que esse meu querido Ricardo é. Do lado do Ricardo, a gente tem uma pessoa especialíssima, maravilhosa, é o ator Vino Fragoso. E ele é o seguinte, ele está até. Você está tá numa novela da Globo Tava atualmente. fazendo participação em Volta por Cima. Isso. Aí, ele é de Itaperuna, ele é um artista, ele é multiartista, ele é ator, produtor, cenógrafo, excelente cenógrafo, eu sei disso, eu já fui a peças, né? E diretor, diretor. Ele estudou artes visuais e artes cênicas lá na Cal, e bacharelado, você é bacharel em artes cênicas pela Cal, né? Ele trabalhou com mais de 20 espetáculos e com importantes diretores, né? Enfim, você vai falando mais sobre você ao Isso. longo da nossa conversa. E agora ele está programando, está na preparação para a série Arcanjo Renegado. E, além de Exatamente. tudo, o que você acabou de me falar, você está produzindo um espetáculo, um monólogo sobre Deus. E o Deus de Spinoza, hein, cara? E Tá, o Deus de também. A Spinoza, você gente incluiu fala, isso? com certeza. Isso é maravilhoso. E a gente vai falar um pouco, então, sobre isso, né? O que é educação positiva? Porque as pessoas, às vezes, se confundem e dizem, e pensam que educação positiva é o regime laissez-faire. A criança pode fazer o que ela quiser, Yeah. ir para onde quiser, e aí o adulto não tem ingerência. Não é nada disso. A educação positiva é baseada nas pesquisas que a psicologia positiva inclui no seu escopo, né? E que vai orientar a parentalidade a como tornar um adulto mais saudável. Ou seja, né, para fazer com que essa criança, de fato, seja potência e não pessoas ansiosas e deprimidas, como a gente tem visto por aí. Porque o que mais a gente vê é gente deprimida. E geralmente porque elas não conseguem ser quem elas são, como a gente tenta o tempo todo, né? Por que eu tenho? Por que eu inventei a minha empresa? Por que eu invento as minhas coisas? Porque eu não consigo me adequar
a empresa de ninguém. Então, o que que eu fiz? Eu inventei a minha, porque eu acho que é sobre isso. Tem gente que consegue, tem outras não. Então, eu faço valer o meu talento. Desde criança, eu dizia assim, ou eu vou ser jornalista, ou eu vou ser psicóloga. Eu acho que agora eu consigo um pouco exercer a minha veia, né, nessa questão da comunicação, e também na psicologia, mas eu sofri muito, gente. Por que que eu sofri? Gente, vou contar minhas desgraças aqui, só uma parte das minhas desgraças. Mentira, não era tão desgraça assim. O que que meu pai queria? Ele queria que eu fosse funcionária pública. O sonho da vida dele, olha isso. Tu me imagina funcionária pública? Eu ia brigar com a repartição todo dia. Eu ia ter problema na repartição, entendeu? Então, eu ia com certeza ser infeliz. Mas pela segurança, eu entendia o que ele dizia, que como ele era, e ele achava que tinha licença-prêmio e tal, parará, parará, aquilo era importante, porque dava uma certa segurança. Mas tu imagina a pessoa infeliz que eu seria? Eu seria absolutamente. Mas aquilo me fez sofrer. Eu fiz diversos concursos, né, assim, indo sofrendo, alguns eu passei e não fui. Mas olha o meu sofrimento, né, por não ir também, porque como meu pai era uma pessoa muito amorosa e importante para mim, a palavra dele tinha um peso muito grande. Então eu sofri muito para me manter no meu desejo de ser quem eu quero, fazer do jeito que eu gosto. Eu fui muito criticada, obviamente, mas eu tenho uma mãe que pôde me apoiar nas minhas escolhas, né? Pôde me apoiar nas minhas escolhas, dizendo o que ela dizia: seja independente. Seja independente, ela falava muito isso amorosamente, e eu peguei essa independência e trouxe para a minha vida de uma forma ampla, geral e restrita, né? Eu acho que a autonomia e flexibilidade estão no cerne do conceito de saúde mental, porque não existe um conceito único de saúde mental, nem a Organização Mundial da Saúde tem. A gente tem vários conceitos de acordo com o que a gente pensa sobre doença mental, né? Então, a gente faz o contraponto e fala, bom, então o que é saúde mental? É isso aí. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa educação positiva, né? O Ricardo, ele, além de tudo, é um pesquisador. E ele vem há uns 5 anos, junto com a Sônia Ramos, fazendo uma pesquisa sobre forças de caráter. E, obviamente, ele estuda qualidades humanas, e as qualidades humanas envolvem forças de caráter e talentos, né? Então, as forças de caráter, elas são potências para a gente, né? Todo mundo Isso. nasce na potência de ser determinadas Isso. situações, e o talento ele é inato, né? Segundo a psicologia positiva, segundo as pesquisas do Gallup, o talento, as pessoas nascem com talento. Só que muitas vezes são obrigadas a engolirem esses talentos, né? Ou o menino que é muito falador, você já deve ter ouvido muito isso. Fica quieto, está falando demais, você pergunta muito. Então, a criança vai embotando essa potência, se sentindo inadequada, muitas vezes, né? Olha o levado, olha aí como essa criança fala demais. Porque a parentalidade não consegue entender que isso é um talento e pode ser usado da melhor maneira possível, né? Se a gente puder. Mas por que a parentalidade não entende? Porque, volto a dizer, as pessoas fazem curso para casar, para ser padrinho, para tudo, mas não fazem curso para ser pai e mãe. E aí vão sendo, de qualquer forma, esburacados, esburacando as suas crianças, né? Tornando adultos neuróticos. Quero aproveitar o ensejo, logo de saída, para dizer que no NUAP a gente tem um curso de orientação parental, baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. O que acontece no curso? Os professores dão ali a base da neurociência, como é que uma criança se desenvolve, quais são as estratégias que a gente pode utilizar em cada fase desse desenvolvimento para a gente promover bem-estar e potencialização de adulto saudável. Então, é um curso bem democrático, é igual forró, é para todo mundo. E então pais podem fazer, professores, diretores de escola, interessados em comportamento humano, psicólogos. Então, você pode, inclusive, se tornar um orientador parental, porque é um curso de formação. Dependendo da tua graduação, né, você pode se tornar um orientador parental. O Bruno, que está aqui prestando atenção no que eu estou falando, ele vai botar o telefone para você ter mais informações sobre o assunto. Então, professor Ricardo, que acabou de chegar do Congresso sobre Felicidade, me fala um pouco sobre educação positiva, sobre o seu trabalho com forças, sobre a importância desse reconhecimento
né, das forças e dos talentos nas pequenas crianças. Ó, primeiro, Adriana, é um prazer estar aqui, né? Muito bom a gente estar aqui com o Vino. Eu acho que vai ser um papo muito produtivo e um papo onde a gente vai poder falar tanto da criança quanto da criança que a gente trata. Porque quando a criança não passa por uma educação acolhedora, quando não passa por um processo, né, mais, digamos, adequado, essa criança que a gente vai ter que tratar depois. Porque não cresce, né? Eu sempre É, falo isso. Quando eu exato. chego no meu consultório, você atende criança, só atendo de 20, 30, 40, 50, 60, 80. Porque quando chega no modo infantil, no modo Chega vulnerável. no modo vulnerável. Exatamente por isso, né? E eu acho que a educação, a gente tem uma questão muito importante que é assim, né? Hoje a gente tem não só as pessoas não têm que se preparar mais para as mudanças, mas têm que se preparar para a velocidade e aceleração com que as mudanças estão acontecendo. Sim. E aí, o que está acontecendo? Antigamente, uma geração demorava 30 anos para virar. Hoje demora 5. Então, a grande questão é que os pais não podem tratar os seus filhos como foram tratados. Então, a gente está numa fase em que está todo mundo aprendendo a ser pai e mãe, e meio que atropelado, né? Atropelado por todas essas questões que a gente ainda não sabe como vai ser, não sabe para que a gente está preparando essa criança, e a gente não pode prepará-la da forma como a gente foi preparado, porque aí a gente vai cometer equívocos enormes. E aí, quando você está nesse campo, o que está acontecendo? As famílias estão delegando o processo de educação para a escola, que deveria ser aquela que é responsável pela escolarização e não pela educação. Uhum. A primeira coisa que eu quero falar em termos de educação positiva é o seguinte: se você quer que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Sim, verdade. Pois é. Entendeu? Verdade. Não tem Total. dúvida, não é Total. verdade? Sem dúvida. Não concorda, Nino? Concordo, sem menor sombra de dúvida. Mas aí, né, Ricardo, o despreparo dessa parentalidade, porque pelo menos na escola a gente prevê, ou conta, ou espera, que os profissionais ali tenham uma formação em relação à psicoeducação, à psicopedagogia. Os pais não, e vão crescendo com as suas neuroses, porque Claro. também foram privados de muitas histórias e repetem sem querer. Sem querer. Quantas vezes? Porque, na verdade, eles não repetem, eles são repetidos. Né? Batem, ou gritam, ou, enfim, não entendem. Por exemplo, aí, trazendo o Vino para a conversa, eu queria te perguntar, Vino, intimamente aqui, como é que foi ter sido um menino tão especial, que eu sei que você foi um menino diferente do contexto, eu acho, né, que você Sim. vivia, acima... Esquisito, um menino esquisito, olha aí. Um patinho Chamando feio. Vino- É. Eu não sei se patinho feio... para a sociedade, talvez, né? sim. A pessoa mais esquisita do grupo. Como é que era? Como é que foi tua infância? Me conta isso sobre... Então, pensando muito nisso que você está falando, Ricardo, sobre essa questão escolar, começar esse papo falando da escola especificamente, hoje é uma consciência que eu tenho hoje, daqui a 15 anos eu não sei, é que eu não seria pai. Porque eu não tenho preparo hoje, com a maturidade que eu tenho, de não transferir para um indivíduo as incapacidades que me foram transferidas. Então, e hoje só com a consciência que eu tenho. E isso por quê? Porque eu acho que é de uma joia a educação. Você transferir os valores para uma criança, você falar, olha. E eu acho que ser pai, antes de qualquer coisa, tem que ter um poder de observação acima do que. É mais observar do que colocar, né? E hoje eu tenho um diálogo muito interessante com a minha mãe sobre isso. Aí ela fala, eu não tinha preparo. Sim, Ela, eu não ela sabia. fala, eu não sabia. E realmente, ela não foi. Aí o poder terapêutico do perdão, ó. Perdoa, porque ela não sabia o que estava fazendo, né? E assim, Adriana, você foi muito responsável na nossa primeira conversa sobre isso. Entender o panorama e falar assim, cada um dá o que pode. No momento que pode. E aí a gente busca conhecimento para entregar para o outro isso, né? Eu era uma criança TDA, eu não conseguia, eu repeti
eu fiquei de recuperação quase todos os anos da minha vida. Uhum. Eu era extremamente hiperativo, então eu imaginava alguma coisa, eu falava, eu vi um filme, Pierce Brosnan jogando embaixo do ônibus, falei, como é se jogar embaixo do ônibus? Fui me jogar embaixo do ônibus para entender como era aquilo. Olha isso, Imagina- gente, a mãe lidar com... Como é que lida com isso, com Não, essa criança? subia no pé de manga para eu entender qual era a velocidade que eu demorava para cair do pé de manga até no chão. Gente, Essas imagina coisas. aí ter um filho como um filho. Eu era muito Cara, levado. Eu era muito levado. E aí no teatro, e assim, sempre muito criativo. Aham. E uma família pobre, no interior do estado do Rio de Janeiro, numa região humilde, sem preparo. E aí, foi aí que desde criança eu entendi. Eu falei, eu preciso sair daqui. Desde muito cedo, eu preciso ir para algum lugar. E o teatro foi aonde eu falei, olha, tem outras pessoas não tão normais quanto eu aqui. Esquisitos como eu, muito esquisito, gente. Gente, festa estranha com gente esquisita. Eu tô legal, gostei daqui. Tô legal, Eu tô eu legal. quero mais vinheta. E eu quero mais. Eu lembro que eu tinha 6, 7 anos. Eu falei, acho que eu quero isso. Aham. E aí não tinha dinheiro. Minha avó falou, junta latinha. E aí comecei para fazer o curso. Fui. Quando cheguei, eu falei, caraca, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso porque era a capacidade da realização de tudo que a minha mente conseguia imaginar sem eu ter que causar prejuízo a outras pessoas. Uhum. Como ir para um hospital, Então eu falei assim, legal. Isso eu tive que descobrir sozinho e através da dor eu fui descobrindo através do tempo. Pois é, porque é isso, né? Porque quando as pessoas te olham, você é levado demais, você é curioso demais, você tem que parar, menino, você... Ou seja, a sensação de inadequação, não é, Ricardo? Para algo que é um talento, por Exato. exemplo. Olha a pessoa talentosa que o Vino é, né? Ele é Sim, ator, ele é claro. produtor, ele é escritor, ele é... Tem? E aí os pais estão preparados para aquele modelo sócio-normativo. Nenhum Aham. pai está Total. preparado para um filho dizer, mamãe, papai, eu quero ser ator. Né? É. Ator? Mas que Como? isso? Como isso, né? Não é que você vai sobreviver, menino? Vai É. ser funcionário público? Não, igual quando chega no banco, eu falo assim, mas o que você faz de verdade? Né? Qual é a sua profissão? Sim, Tipo- Sou ator. Não, mas o que você faz de verdade? Quando trabalha, você faz o quê? E aí eu acho a importância desse curso do NUAP, né, de preparar pais, um curso aberto, né, que ninguém precisa de nenhum requisito acadêmico, ninguém precisa de nenhuma exigência para fazer o curso do NUAP, porque na verdade não é um curso só de preparação de pais, é um curso onde a gente vai falar sobre a vida, né, um curso onde a gente vai conversar sobre tudo. Sobre reflexão de si mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa, eu não sabia desse curso do NUAP e algo que eu tenho pensado na minha vida há muito, porque eu tô vendo meus amigos se tornarem pais E manda pra e mães. cá, manda E eu falo assim, gente, essa galera virando pai e mãe, eles não, eu penso assim, eles ainda não estão preparados. Mas a verdade é que ninguém nunca tá, né? Mas... E aí eu fiquei pensando, tinha que ter um curso. Eu tenho uns 4 dias, tinha que ter uma galera para falar assim, observe, vamos lá, fazer uma terapia. É tudo baseado em ciência, não é na intuição, nem não, é neurociência, psicologia positiva e terapia do esquema como prevenção de maluquice, eu acho, né? É preventivo, é para potencializar, não é, Ricardo? Não, claro, com certeza. E aí eu acho assim, né? Inclusive atores, né? O material de trabalho do ator é emoção. Uhum. Então, quer dizer, esse material de trabalho, que às vezes serve para frente das câmeras, talvez você não consiga exercer com a mesma competência na hora de lidar com uma criança. Né? Você não foi preparado para isso. Então, eu acho importantíssimo que a gente esteja tratando de um curso onde a gente possa conversar sobre a parentalidade, porque também é um curso para a gente se curar. Exatamente. Se curar como filho, sabe? Exato, refletir. Porque, olha só, eu estava falando no outro episódio que muitas vezes os adultos não sabem o que sentem. Têm dificuldade de expressar o que estão sentindo e muitas vezes estão irritados porque estão tristes. E aí tem aquela roda das emoções, né? Aquela coisa doida. Então, identificar. Tem gente que tem alexithymia, que é a dificuldade de dizer sobre o que está sentindo. E para que o papai e a mamãe servem? Em primeiro lugar, quando a criança nasce, para ser um tradutor das necessidades infantis. Então, quando seu filho está chorando ou está fazendo birra, é porque ele está tentando comunicar algo que você não está entendendo. Meu filho não para de chorar. Não para de chorar porque você não está entendendo o que ele está te dizendo de algum modo. Exato. Porque a única expressão que ele tem no primeiro momento
é o choro. É. Depois que ele vai aprender a metaforizar. Tem gente que tem 50 e não consegue metaforizar ainda, né? Que a palavra é pedra. Então, é difícil. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu tenho que ensinar o que é emoção. Eu tenho que fazer exercício, porque não tem contato com a emoção. Imagina, Você... vocês, atores. Não, desculpa. Não, pô, Não, vai. você falou uma coisa que eu achei muito interessante que me levou a pensar muitas coisas sobre isso aí, Adriana. É, que é muito engraçado, né? Quando você falou assim, como era você que falava? Eu falava muito. Pensando sobre. Eu vou trazer para isso que você acabou de falar. Eu era Aham. uma criança que eu falava muito. O meu chakra laríngeo era muito explodido. Eu falava muito, porque a minha velocidade de pensamento era Sim. muito grande. Então eu queria falar. Eu vi alguém falando. Isso, para mim, hoje eu vejo como uma dádiva, porque eu tenho uma facilidade de captar informação rápida e eu guardo ela ali. Depois de um tempo, vou lembrar. Então eu queria estar no meio dos adultos pela velocidade de conversa. E não sei o quê, eu queria falar, ouvir, falar. E aí, todo mundo falava, fica quieto, fala, Ah, fica quieto. Hoje eu só consegui acessar lugares na televisão e no audiovisual depois que eu passei por uma preparadora que é uma preparadora de atores que ela trabalha com neurociência também, assim. E aí ela fala uma coisa, enquanto a gente não tirar aquela voz que fala pra gente, para de falar, para de fazer pergunta, que não sei o quê, o pensamento genuíno do impulso não consegue sair. que é o que é mais lindo, né? É, O quando pensamento genuíno do do impulso. É impu- isso que que é isso que você vê quando um ator tá inteiro. Fernanda Montenegro, quando você vê ela tá ali, ela tá aqui de repente. E isso, para eu conseguir começar a acessar essas emoções e esse lugar da comunicação, de estar aqui falando e ouvindo, eu precisei curar essa minha criança e acessar esse lugar do meu passado e falar assim: não, a minha voz vai ser ouvida. A minha voz está presente Gente, no mundo. eu fico arrepiada de verdade. E não foi à toa que eu te convidei, assim, para os primeiros episódios, né? Porque eu sei disso. E eu sei a pessoa brilhante que você é. E a pessoa resiliente, que eu digo, no desejo. É sobre desejo. Claro. E é sobre ouvir desejos, né? Quem é você? Porque a criança, o que as pessoas fazem? Idiotizam as crianças. É como se as crianças não fossem pessoas. E crianças são pessoas pequenas. Elas já portam, e aí vamos falar sobre essa questão do talento, elas já portam uma tendência, né? Um talento, elas já vêm É. com temperamento. Então, é um ser especial. E se você tem 2 filhos, não adianta. Mas eu já te. Não. Não, são pessoas diferentes, serão diferentes, né? Com reações diferentes Claro. ao ambiente, não é verdade? Não, e reportando ao que o Vino está trazendo, é muito interessante a gente analisar que o modelo escolar nosso é sempre reprimindo aquele aluno mais bem resolvido e fazendo aquele tímido, embotado, o exemplo da sala, porque não incomoda. Sim, olha que Porque não bonzinho. incomoda, né? Então, É, ao invés de você pegar uma pessoa que fala e perceber, nossa, esse menino tem vocação para algum tipo de coisa, tem um talento para fala, ele pode trabalhar com uma fala, ele pode. Não, esse garoto que fala demais me incomoda. Esse é o modelo escolar. E aí, quando você vai para uma empresa hoje, a empresa repete o modelo escolar e diz assim: olha, você é bom nisso e é fraco nisso. Você, então, vou te dar curso onde você é fraco. Porque onde você é bom, você não precisa de mais nada. Quer dizer, o sujeito deixa de ser bom no que ele era e nunca vai ser bom naquilo que ele é ruim. Eu estou trazendo o cara para ser medíocre. Então, é a mesma coisa. Né? É achatando os talentos. Achatando os talentos. Em que ele pode brilhar, né? Não reconhece naquela criança um talento, você não reconhece naquela criança uma força, a força da criatividade, a força da curiosidade. Né? Aquela criança incomoda. E aí, quando a criança incomoda, você reprime. Você está ali deseducando aquela criança, que mais tarde, lá na frente, vai descobrir, né, que ele teve que Está sofrer. disciplinando e deseducando, né? Porque nem sempre uma criança disciplinada é uma criança feliz, ao contrário, né? Pois Porque é. tem umas coisas que começam assim, pela questão do barulho. A criança chora. Tem um inconsciente coletivo que diz o seguinte: deixa a criança no berço que ela para de chorar.
Quando uma criança está no berço berrando, ela precisa de alguma coisa, porque é a forma que eu já falei que ela tem para se comunicar. Quando a criança para de berrar, não é porque ela aprendeu a administrar suas emoções, é porque ela desistiu de pedir amor. Claro. Então, é claro que fica mais mansa. Olha, esse mundo é hostil, e aí ele vai criando os modelos internos de comportamento, como diria Bowlby, né? E o Isso, Jeffrey Young vai isso. chamar de É. esquema. Vai criando esses modelos internos de comportamento e vai entendendo assim: eu preciso ser boazinha para as pessoas me amarem. Eu não posso gritar e pedir afeto, porque eu não vou ter. Então, sabe? E vão se tornando pessoas esquisitas que se submetem a relações abusivas, inclusive, muito provavelmente, porque aprenderam, não sou merecedora de afeto. Se eu gritar, se eu botar não vou botar a boca no trombone, porque eu não vou ter nada. Então, é muito complicado, porque as pessoas não entendem que é a forma como a criança é cuidada nos primeiros anos de vida é que ela vai reproduzir na vida adulta a forma de Total. amar. E é isso, porque Uhum. uma criança, quando nasce, ela nasce apenas com um quarto do cérebro formado. Claro. O restante vai se formar no contato com a mãe, em primeiro lugar, porque, em primeiro lugar, só existe a mãe, depois que o pai entra. Aliás, o pai só entra, se ele não foi ali comprar cigarro, nunca mais voltou, não é não? Nunca entra, e quando entra uma figura, né? Ou foi o meu nunca mais voltou. Nunca Eu foi dou até comprar graças a cigarro, Deus. aí ele foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Tem isso, né? Pô, Pois é, ele foi Brasil, ali. né, gente? Brasil, e tá tudo ótimo, porque não é sobre pai. O pai É. nem precisa ser tanto assim. O pai médio é considerado um pai exemplar, né? O pai Uhum. normal. É. Enfim, mas essa estrutura falocêntrica de funcionamento, essa É. coisa toda, que é outra conversa. É Que outra é interessante. conversa, é. Que é interessante. Não, inclusive o modelo de família que hoje é muito diferente, né? O Aham. modelo de família é muito diferente. A gente tem que sair daquele conceito. Família, eu acho que é o lugar dos afetos. É o campo dos afetos. Onde existe afeto, existe possibilidade de ter uma família. Até você com o seu animal doméstico, sabe? Então eu acho que a Nós gente podemos tem dizer que... que somos uma família aqui, por exemplo. Claro. Somos uma família. Eu adoro isso. Eu adoro Claro, fazer se existe um lugar de afeto, um campo de relacionamento, se existe um trânsito, uma conversa, existe uma possibilidade de Você chamar de sabe família. uma coisa, Ricardo, que eu penso sempre porque quando eu penso em família, eu não tive uma família normativa, né? Numa família, isso para mim, durante o meu período de infância, onde todo mundo em 1995, assim, 96, dizia: para você ser aceito, este é o padrão de família. Então, até os meus 6 anos de idade, eu fiquei: poxa, Olha. cadê o meu pai? Nossa. Cadê? Aí depois eu falei: quer saber? Ele nunca mais vai voltar. Então, a minha família, eu fui criado brilhantemente pelo meu avô, minha avó e minha mãe. E aí, o que é a família? São as pessoas responsáveis por te dar estrutura. Isso. São quem vai te dar. Aí eu passando assim. Por quê? O que adianta você ter um pai presente e uma mãe presente se eles mais te desestruturam nas suas potências do que te estruturam? Na verdade, isso não é família para mim. Isso é uma reprodução de parentalidade, ou de não sei se é esse termo, uma reprodução ali de um modelo. Mas não é família se você tiver uma avó. Como eu tenho amigos que foram criados somente pela avó. E são pessoas incríveis, são pessoas brilhantes, estruturadas como indivíduos, sabe? Mas não tem... É porque é uma... Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma espécie do machismo dizer que qualquer problema que o indivíduo tenha é a falta do pai. Pois é um problema Na estrutural. verdade, eu acho que o meu grande sucesso na vida foi a falta do pai. Eu só sou quem eu sou por não ter tido a presença desse pai, que poderia talvez ter corrompido as estruturas maravilhosamente da minha avó, do meu avô e da minha mãe. Gente, eu conheço uma pessoa muito íntima, eu não vou falar o quê, senão eu vou expondo as pessoas. Eu me exponho, vou expor mais ninguém não, né? Que ela fala exatamente isso. Eu sou muito feliz por não ter tido meu pai, porque sabendo da personalidade dele por aí, ele também foi comprar cigarro, nunca mais voltou, mas antes disso botou fogo na casa onde ela morava. Então, que é pior, né? Enfim. Mas ela disse, é uma sorte, porque ela tem uma mãe bacanérrima.
E aí, a mãe bacanérrima dela dá potência para ela ser quem ela quer, Isso. sem amarras, sabe? Então, e isso é Claro. muito importante. Voltando à questão da educação da escola, dessa reprodução cafona, porque esse modelo educacional é extremamente cafona que a gente tem, não só no Brasil, porque isso se reproduz, Sim, né? claro. Não está mais Claro. funcionando. Festa de Dia dos Pais, gente, o que é isso? Eu briguei a vida inteira por conta das Olha, minhas isso filhas. causa tanto trauma. Gente, pra que isso? Festa nem de Dia das Mães, nem de Dia dos Pais, Aham. da família. Festa da família. Festa da Algumas família. escolas estão começando Já a estão adotar. começando Já estão agora, começando tendo Olha, consciência. que interessante. adotar a Porque festa é da muito família. frustrante para É. quem o pai, né? É muito frustrante para quem não tem uma família normativa assim dessa forma, Não, e né? a minha mãe, é engraçado, eu não vou nem ficar trazendo problema. Traz. Mas assim, a minha mãe, eu demorei muito a amar genuína. Minha mãe é uma das melhores amigas hoje, mas assim, a falar, a amar, olhar pra ela, por quê? Porque ela nunca conseguia ir no Dia das Mães, na escola, porque ela estava sempre trabalhando, ela era sozinha. Aí, ó, tá vendo? Macarena levantou o dedo, eu também, olha aí as Mas é dificuldades. isso, então é um Aham. problema da E aí você sociedade. entende, não foi a falta de amor. Não foi a falta de amor, não E a foi. escola fazendo isso para O engrandecer. amor dela, ela tava trabalhando para botar comida na mesa. Claro. E aí a gente vai crescendo quando a gente tem que fabricar a nossa própria comida, cozinhar a nossa própria comida, curar nossos próprios traumas, a gente vê, caraca, É. que pessoa guerreira. Por isso que eu falo que eu não teria um filho hoje, porque eu sei o quão difícil foi ela, dentro das limitações que a minha mãe teve, de me educar. Garotos, deixa eu falar um negócio. Conhece uma música? Olha, eu vou cantar. Olha o desafio não falando, tu imagina cantando, mas eu vou cantar. Tem uma música do Zé Rodrigues, depois você bota o link da música aqui, Bruno, que é assim: quando eu tava na barriga da minha mãezinha, sonhava com um berço de ouro, fralda de florzinha, mas eu não sabia o problema que a família tinha morando apertado no barraco da beirada minha. Bom, o Zé Rodrigues fala aí, na década de 60, 70, sobre as expectativas que uma criança cria em relação. Eu chorava, eu tinha 7 anos de idade, eu era muito pobre, estudava numa escola pública. Eu sou pobre, mas lá eu era muito pobre. Eu estudava numa escola pública, e nessa escola municipal, chamada Escola Municipal Tiradentes, tinha uma galera da favela que morava. Eu morava menos na favela, morava no pé da favela, mas eles moravam na favela. Ele era negro, condição muito pior, né? Sabemos disso. E ele cantava essa música, aquilo ficava na minha. Mas eu não sabia, eu esperava a fralda de florzinha, ainda era fralda de pano naquela época, 55 anos. Né? Então ele falava disso. E a neurociência hoje confirma Zé Rodrigues. O que significa isso, gente? Existem pesquisas que afirmam que a criança cria expectativas dentro da barriga da mãe. Exemplo, epigenética é isso, tá? Uau. Exemplo, uma mãe que não se alimenta bem, isso é o que se já sabe com certeza, fora as expectativas emocionais, hein? Ok? Então, não estou falando aqui, Deus me livre e guarde, de constelação familiar, mas eu estou falando de traumas que se ganha ali na formação, porque o cérebro vai se formando, o sistema emocional também. Então, crianças cuja mãe não teve boa nutrição, ou fumou na gravidez, ou bebeu, ou não teve realmente, ela aciona um gene chamado gene poupador. E quando nasce, ela já nasce poupando energia, poupando. Então, ela é mais obesa, ou mais gulosa, ou seja, isso está comprovado com pesquisas, né? Está nesse livro Herança do Moalen, tem uns artigos lá, né? E tem também os pesquisadores entenderam que os netos, os filhos das pessoas que foram para a guerra também são mais obesos, lá na Europa, né? Segunda Guerra Mundial. Eles são mais obesos porque os pais, não mães, eles passaram por situações de restrição alimentar. Então, as crianças que nascem dessa geração, elas também poupam mais energia ou se alimentam com mais voracidade, por isso se tornam obesas. Por que eu estou exemplificando isso? Imaginem isso que foi provado, né? Imaginem as outras questões emocionais que a criança porta por ter a mãe tido uma gravidez difícil ou
uma pós-parto difícil, né? Ou depressão. Então, essas marcas são indeléveis, Vino. E a gente vem trazendo, não é? Porque a gente Com hoje é certeza. uma tentativa de recuperar o que aconteceu no nosso passado, É. e esse passado significa a gravidez também. E aí, então, as pessoas confundem esse processo de educação com um processo de superproteção para que a criança não passe por aquilo que ele passou. Então, você, ao invés de educar essa criança, você vai deseducá-la. Né? A gente confunde duas coisas, educação e disciplina, a gente confunde com repressão. Né? Repressão, você tem que reprimir, você tem que enquadrar, você tem que dizer o que é certo, o que é errado, vai por aqui, vai por ali, tem que escolher a profissão do meu filho, tem que escolher tudo para ele, porque eu sou o pai. Então, há uma confusão nesse sentido. E há também essa questão da superproteção exagerada. Né? Eu tive um paciente que ele me contou que quando os pais se separaram, depois de 13 anos, ele começou a jogar um esporte com o pai. Começou a praticar um esporte. E dos 13 aos 25 anos, o pai nunca perdeu, nunca ganhou uma partida dele. Falei, como assim? Seu pai dos 13, era um esporte de competição dos dois. E aí ele falei, como assim? O seu pai nunca ganhou? Não, meu pai nunca ganhou uma partida minha. E a gente chegou à conclusão depois, que, claro que muitas vezes o seu pai deixou você ganhar. Né? Por quê? Eu falei, você viveu com um pai que não te ensinou a perder. Né? Não pode frustrar o meu reizinho. Então, chega aos 25 anos, o que acontece? É a criança que não perde, é a criança que não pode ser decepcionada, é a criança que não... Aos 25 anos... Então é isso. Aí, aristotelicamente falando, são os excessos. Ou são os excessos. O excesso de proteção, ou a falta de proteção, vai dar ruim, vai dar num ser humano esquisito. O ideal é o caminho do meio, não é, Não Ricardo? é? Aí o Ricardo, ele vai falar, ele vai trabalhar isso, né? Ele está associando forças de caráter à questão dos esquemas, né? Para quem não sabe o que são esquemas, são modos de funcionamento que você cronifica desde a infância e vai trazendo para a vida adulta e te atrapalha muito, você tropeça toda hora nele. E o Ricardo vai falando sobre isso, sobre o hiperuso e o pouco uso das forças de caráter, né? Como é que acontece com o indivíduo que vai neurotizando por conta disso, né, Ricardo? Exatamente. As forças de caráter são traços positivos. Mostra seu baralho, né? mostra seu É baralho. claro, são traços positivos, né? Esse é o nosso baralho, o baralho que eu e a professora Sônia passamos aí 2 anos e meio fazendo uma pesquisa. Demais. Né? E aí é um baralho bacana, quer dizer, na verdade, ele tem. Não é como um baralho comum, né? Não são cartas comuns, são cartas sobre as forças, né? Onde a gente tem aqui informações sobre as forças de caráter. Forças de caráter que na criança é como se fossem superpoderes. Você dizer para a criança, por exemplo, que você foi, dizer: olha, Vino, você tem um superpoder de falar. Você Isso. fala muito bem. Como Ao é que a invés gente de usa dizer que isso, você fala né? demais, fica quieto, agora não sei o quê. Não, olha o superpoder que você tem. Você sabe que você pode usar esse superpoder para muita coisa, né? Que você vai usar isso na sua... Se tivessem feito você descobrir antes, né? Que o que você tinha não era para ser reprimido, mas para ser desenvolvido. São as forças de caráter, né? Que são 24 forças, fruto de uma pesquisa muito profunda, né? Em 98, o Martin Seligman, quando assumiu a APA, resolveu fazer um marco de gestão e criar um modelo, né, uma visão de homem diferente através da psicologia positiva, que ele chamou de psicologia positiva. O termo não é muito legal, porque lembra o positivismo, né, que deu sustentação. Essa coisa rude, Mas, na verdade, hoje está cunhado. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, a psicologia positiva, entre os seus pilares, tem as forças de caráter. O que são forças de caráter? São traços positivos que faz com que você, desenvolvendo esses traços adequadamente, você vai trazer para a vida uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais bem resolvida. E os traços, as forças de caráter, elas podem ser usadas no seu, né, caminho do meio, no uso balanceado, mas ela também pode ir para o hiperuso, pode ir para o subuso, e se for para além do hiperuso e para baixo do subuso, ela fica disfuncional. E o que ela vai fazer? Ela vai alimentar esquemas. Ela vai, de certo modo, fazer esse link com os esquemas. Os esquemas, principalmente os esquemas negativos, agora a gente já tem estudado os esquemas positivos também, né? O professor George Lockwood, agora estão nos esquemas positivos que exatamente geram essa criança mais equilibrada, geram esse adulto mais equilibrado também, né? Mas as forças, então,
essas forças, elas foram inibidas ou incentivadas quando a gente era criança. Ou seja, por exemplo, né, de uma força incentivada que pode. O amor é ótimo, né? O amor na Aham, medida certa. claro, Quando você ama demais o claro, outro, você se submete. Então, até o amor tem que ser na medida certa, né? Amor demais também atrapalha. Né? Porque aí você acaba sendo servil. Então, nessa medida, o esquema de autossacrifício pode vir por um exato. hiperuso do amor, que é uma força maravilhosa, né? Por exemplo. Exatamente. É isso. Então, por exemplo, outro dia uma paciente Eu não minha falou. entendi nada, gente. Pera aí, que aí. Se você não. Eu perdi o finalzinho. O hiperuso do amor, eu fiquei assim, calma aí, calma aí. O que é o amor? A gente vai ter que entender o que é amor, mas é É. porque é um conceito muito específico, É. né? Que eu acho que a gente vai depois, vai chegar aqui, a gente vai falar sobre cada força, a gente pode. Podcast é nosso. É nosso, entendeu? Então, na próxima temporada, a gente vai fazer isso. Pena que a gente tem Beleza. tempo. Posso dar um restrito aqui. exemplo só? Tá. Né? Então, essa questão agora do amor e da criatividade. O amor, outro de uma paciente falou: olha, meu resultado foi maravilhoso. Amor, generosidade, esperança, deu tudo lá em cima. Eu falei: olha, todos os resultados são bons, vamos ver o que você está fazendo com isso. E aquilo que você não entendeu, eu vou explicar agora. Ela tem um esquema de autossacrifício. E tem um esquema. Deixa eu explicar o que é esquema de autossacrifício, só para você pegar. São pessoas que se negligenciam, que servem ao outro, que abrem mão de si mesma para poder, não, deixa que eu faço, pode deixar que eu vou, pode deixar, sabe? Assim, são essas pessoas boazinhas que colocam o outro em primeiro lugar. E aí, o que acontece? Essas pessoas, às vezes, usam o amor de forma disfuncional. Essa paciente minha, ela comprou um carro, todas as pessoas usam carro na casa, e ela não. E aí eu falei: quando você precisa? Ela: eu vou de Uber. Eu falei: você acha isso justo? Acho, porque assim como eu tive dinheiro para comprar o carro, eu vou de Uber. Eu tenho dinheiro para ir de Uber, né? Ou de um carro de aplicativo. Enfim, para você ter uma ideia, o que é o amor disfuncional, entendeu, Vino? Você se esquece, você se anula, e isso não é amor. É amor demais, sabe assim? Ó. Isso não é Mulheres que amam demais também. Todo altruísta é, na verdade, um egoísta. Pois é. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o esquema de autossacrifício ele está a serviço de uma privação emocional. Ou seja, para eu ser amado, eu preciso me doar. Para eu ser olhado, eu preciso me doar. Então, é processamento inconsciente. A pessoa não sabe que está fazendo isso. Eu quero deixar isso claro. Sabe? É o processamento inconsciente. Por isso que a terapia é importante. Falando em terapia importante, o NUAP, além de profissionais maravilhosos, ele pode ser atendido por mim, por vários outros profissionais que trabalham com neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. A gente tem um atendimento social que é para dar acesso, como a gente acredita no processo de democratização, tanto do saber quanto do autoconhecimento, da psicoterapia. A gente tem ali um atendimento social que é supervisionado por nós, aqui, eu e o professor Ricardo, a gente supervisiona esses alunos, todos trabalhando com neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Então, venha fazer terapia para você melhorar o mundo, porque a gente só consegue melhorar o mundo começando por onde, né, Vino? Por nós mesmos. Claro. E o processo de autoconhecimento é tudo. Não né? existe, para mim não existe viver sem a terapia. A autoterapia é também importante, não existe, né? Eu acho que ninguém se trata sozinho, né? Mas eu acho que buscar esse lugar de conhecimento de quem eu sou no mundo, porque é muito engraçado, Adriana, porque a Adriana foi minha primeira pessoa que abriu os caminhos da terapia. Pois é, destravei assim. Destravou. Aí eu falei, cara, eu só chorava. E ali, eu depois ria. Eu saí daquele dia, aquele dia foi inesquecível, eu já te falei. Pra mim também, Vino. Eu gargalhava de uma felicidade, porque não há nada mais incrível na vida do que ir ao encontro do que a gente é no pirê da nossa essência. E isso é muito lindo, assim. É o encontro da gente com a gente mesmo, né? É quando a gente consegue ver de verdade, não na ilusão de um espelho mal formado, né? A gente consegue se ver. Sabe isso que o Ricardo falou? Sobre o que vocês estão falando? Tem uma drag queen dos Estados Unidos, chama RuPaul. E eu ouvi essa frase e que, para mim,
Mudou tudo quando eu vim vendo um programa dela, e é exatamente o que vocês estão falando. Ela fala: quem não consegue se amar, não consegue amar o outro. Perfeito, Claro. perfeito, Ela fala isso todo final de programa. Aí perfeito. todo mundo fala, amém. É, Mas é isso. Quando eu descobri através do meu amor próprio, eu digo ao outro: olha, aqui não dá pra você passar mais. Esse é o meu limite. pronto. É isso aí. Claro. Porque senão o que eu vou dar pro outro, né? É o que o outro espera, e aí vai começar uma coisa de autodestruição, destruição coletiva enorme. Destruição do amor próprio também, Do amor de próprio, tudo, do amor do tudo, outro, do amor do outro, coletivo. e é choro e vela. Agora, Ah, Adriana, eu queria ainda voltar para o nosso curso do NUAP, eu queria dar um exemplo interessante de forças e criatividade para a gente Eu quero depois falar fazer esse pouquinho do curso. tá? Uhum. Eu queria dar um exemplo da criatividade, que é um exemplo muito interessante. Então, o que é a criatividade? A criatividade é a originalidade adaptativa. Eu vou dar o exemplo de uma menina que aos 13, 14 anos começou a fazer cosplay. Cosplay, ela se veste com um personagem e tal, e começa a ir à festa dos colegas e tal, e todo mundo achando aquilo muito bonito e tal. E esse cosplay dela era muito bem feito, e ela foi a São Paulo para um festival que tem nacional de cosplay, onde se encontram todos Sim. e tal e tal. Nesse festival, ela ganhou um prêmio de 500 mil. E volta para casa com 15 anos com 500 mil. Aí a família dá uma turvada, né? Com 500 mil, não, agora ela vai ser influencer desse cosplay, ela vai ser influencer desse personagem, contrata tráfego de rede, aquelas coisas todas, profissional para isso, profissional para aquilo, e a menina começa a ser influencer desse negócio. Aí ela começa a andar com essa roupa o tempo inteiro, começa a criar um problema, porque ela quer ir para a escola não, aqui tem que ser de uniforme. Ela ia com uma coisa meio fantasiada para a escola. Bom, aí aos 15 ela começa a ganhar seguidores e começa a entrar dinheiro, não sei o quê, papapá. Ela vai a uma nutricionista, agora eu só vou comer o que a personagem come. Gente, aí já começa. O que acontece? O que era originalidade adaptativa vai começando a ir para excentricidade. O que é excentricidade? É o hiperuso da criatividade. Sim. Não é que ela não fosse criativa, só que ela estava com foco numa coisa só. E aí, essa menina vai e agora eu vou dormir com a roupa da personagem, eu quero saber como ela dorme. Isso a família só dá um estalo, que eu quero chamar isso para a questão da parentalidade, Sim. quando ela, aos 17 anos, pede permissão à mãe para fazer uma cirurgia e tirar 2 costelas, porque a cintura dela já não estava igual à da personagem. E as pessoas não iam gostar mais, ela não ia ser aceita porque ela estava com uma cintura diferente. Quer dizer, a família não soube lidar com os talentos, não soube lidar com a força. E aí essa menina está indo para o que a gente chama de exposição excessiva, que é quando a criatividade fica disfuncional. Por quê? Ela está indo para um transtorno já. Para inflexibilidade. Aí a gente volta à Isso. questão do conceito de saúde mental. Quanto mais inflexível, mais doente o sujeito está. A flexibilidade está no cerne do conceito de saúde mental, né? Ela está indo para um transtorno esquizotípico. Aham. Então, quer dizer, por quê? Porque a família não soube lidar com o talento dessa criança. E aí não é uma questão de você saber exatamente. Por isso eu acho a necessidade, e eu acho muito bom que o NUAP esteja fazendo esse curso. É um curso aberto e que não é só para quem tem filho, é para quem tem quer ter. sobrinho, é para quem quer ter palma pro ar. Eu acredito. Eu sou apaixonada, Ricardo. Ricardo é meu parceirão lá do NUAP. O Ricardo é SA. Ele é parceiro do NUAP, ele tem as coisas dele, ele é um cara assim, ó. Moderno. Moderno, totalmente moderno. Eu adoro isso. A nossa fidelidade, a gente tem uma relação, como é que se chama? Uma relação. De alma, aquela. Não, é múltipla, assim. Múltipla, é aberta. A gente faz muito amor. Aliás, eu falei do outro episódio, vou falar aqui também. E eu queria explicar, eu falei que a gente estava fazendo amor, que eu adoro fazer amor. Mas eu queria falar amor. Adoro também, sexo também. Mas mas fazer amor. Fazer amor é isso. Segundo a pesquisas na psicologia positiva, né, o Amor 2.0 lá, da Fredrickson, ela vai dizer o seguinte: o amor é atenção. O que a gente fez aqui? A gente fez um amor a 3 aqui. E isso é maravilhoso. A gente está fazendo amor com a multiplicidade de gente. As pessoas não entendem. E aí ficam econômicas na questão amorosa. Tenho orgulho de dizer: amor é um só.
Amor, a gente conta. Gente, Cafona. podem amar por aí. O que a gente acabou de fazer, atenção. A gente se deu atenção aqui. A gente se divertiu, a gente produziu a ocitocina. Claro. Que é Amo, o amo. neurotransmissor responsável pelo vínculo. Eu estou muito mais vinculada a vocês do que eu estava quando vocês entraram. Sim. Aliás, sou outra, como diria Heráclito, né? A gente não atravessa o mesmo rio 2 vezes. Infelizmente, a gente está chegando no final. Ai, não parece Eu queria falar um negócio antes sobre o amor. Fala. E eu vou culpar Shakespeare aí Adoro, nesse finalzinho aí. Esse endeusamento da hiperromantização, né, da Julieta, do Romeu, Da impossibilidade. só vou viver um Sacrifício. grande amor na minha vida. Quando a gente começa a estudar sobre a estrutura do drama, o drama ele só acontece quando há inflexibilidade de alguma das partes. Porque você falou sobre a inflexibilidade que gera. Aí eu falei, caraca, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E o amor, ele não tá aqui. Ele tá aqui. É. O amor não é... O amor tá no dia a dia. O amor tá aqui, né, Ricardo? Né, Adriana? Aqui, gente, olha aqui. Isso a é gente viver é amor. sal amor. Claro. Você viveu o amor. As Lógico. pessoas são muito equivocadas, né? Sobre o amor por uma visão hollywoodiana, literária, cinematográfica. Eu vou a metade da laranja. Ah, Eu metade. sou O cara- pomar inteiro, É aquela amor. história, né? O cara que fez essa música casou 8 vezes. É verdade. Então eu amei. O amor é isso, o amor é atenção. E aí, voltando para a questão da parentalidade, da educação positiva, né, para fechar, os pais precisam entender que o amor é o que há de mais importante. O que é amor? Amor é Claro. atenção. É olhar a criança, olhar esse indivíduo pequeno e entender quais são as suas necessidades, que são diferentes das necessidades desses pais, que são diferentes das necessidades do filho do vizinho. Então, eu já começo a dizer... Já começo, não, já termino, né? Porque eu já estava dizendo mesmo. Aham. Não compare a sua criança. Não compare a sua criança. Primeira dica aqui, ó, dicona para a vida: não compare a sua criança. Outra dica: não se compare. Nós somos indivíduos, ou seja, somos pessoas, somos com genéticas diferentes, temperamentos diferentes, com famílias diferentes. Então, a gente é incomparável. Olhe para você, veja quem você é. A comparação é o primeiro elemento para a depressão. Quando você se compara a alguém, você vai sair perdendo sempre, porque eu tenho certeza que você vai se comparar para o melhor dele. E aí você não enxerga o que é melhor em você. Então, é injusto se comparar. É injusto com você. Não é isso? E eu queria deixar uma dica também. Isso, pronto, vamos finalizando com as dicas. Eu dei a minha, Isso, dá a queria sua. deixar uma dica que é o seguinte: se você quer fazer ser um bom pai, ser uma mãe, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, foque muito mais no processo do que no resultado. O que é isso? Quando uma criança se dá Por isso bem, que eu te amo. por exemplo, na escola, todo mundo sai, você se deu bem, você tinha uma nota boa. Ao invés de focar no resultado, foque no processo. Veja bem, meu filho, olha, você tirou essa nota, mas veja o que você fez. Você deixou de jogar futebol para ficar estudando. Você sabe, elogie o processo. Né? Dê o foco no processo ao invés de resultado. Porque quando você dá o foco no resultado, você cria para aquela criança uma sentença. A partir de agora, você tem que se dar bem em tudo. Nossa. E isso é um erro, é um equívoco. E aí ele não pode errar, né? Aí a criança vai entendendo que só vai ser aprovada se ela for perfeita. E aí lá vem o narcisismo galopando, né? Fortemente para Exatamente. dessa criança que precisa de reconhecimento e aprovação. Tadinho, Ricardo veio doente. Olha isso, o que é o amor. Desculpa, eu tô no sacrifício. Isso, tá fazendo Olha o que amor. não é por amor, não é sacrifício, não é que ele me ama. Ele falou: como é que eu vou deixar a Adriana na furada? Ele sempre faz isso comigo, entendeu? Ele prova o amor dele por mim. Atos de serviço, né? Também. Eu acho que ele entende a importância desse processo, porque Claro, a gente claro. profissionalmente é muito parecido. A gente é muito parecido, a gente tem muita paixão pelo que faz, a gente Isso aí. pesquisa muito, não é verdade? Com E certeza, com acredita. certeza. Eu já falei para vocês que ninguém manda em mim, né? Não intenta. Então, tudo que eu faço profissionalmente é por absoluto desejo e paixão. E acho que você também me conta se alguém manda em você, se é porque fechar, você já falou. Adorei, não, mas eu acho que isso que você falou é um gancho, Adriana, porque quando a gente
Eu acredito muito que a gente vem com uma semente. Sim. Uma semente vocacional. E que não é sobre talento. É sobre o que nos torna diferentes e úteis no mundo. Uhum. Porque uma coisa que... Aí eu quero deixar isso como uma mensagem porque eu descobri isso na minha vida. Eu vim com essa semente sobre fazer cultura e ser um pilar e construir junto com outros profissionais a identidade cultural do meu país e da minha comunidade. Durante o tempo eu me afastei. Aí eu quase morri. Aí eu falei assim, eu preciso. Não, é o que me faz vivo, é estar dentro do meu propósito. E se Isso, sentido. todo mundo descobrisse, fosse, e pais principalmente, observassem o filho e falavam assim, isso pode ser o potencial dele, esse é um potencial mais destrutivo, então vamos por aqui, vamos por ali. Por isso que eu falei sobre a observação no início dos pais, observar como eu tenho um cachorro, então para educar e entender sobre o que ele precisava, foi um cachorro que veio de abandono, eu ficava, caraca, ele é muito quieto. Nossa, Olha isso, vou né? levar para ele se socializar mais. Aí ele levava 3, 4 vezes no dia. Hoje ele é um cachorro brincalhão. Danana. Então é sobre a observação daquele indivíduo. E foi o que você Claro. falou, não adianta ter 2 filhos. Porque aí o pai vai ser a estrutura que a gente falou, para ser a base para essa potência. Eu acabei tendo que descobrir sozinho, graças a Deus, porque isso me deu outras habilidades. E é isso. Ah, A vida se desenha como ela pode e assim a gente agradece. olha, eu amei tanto. Ó, a rede social do É. Ricardo, rede social do beleza. Vino. Me fala A qual. minha rede social é @RicardoDessal Oficial. Isso aí. Tá? E Instagram. Né? Pronto. Lá você vai ter todas as informações sobre, inclusive, as Os- cartas. Isso. Eu amei isso aí. Perfeito. Cara. Muito legal. Isso aí eu tava A gente vai- olhando. Vamos conversar, vamos Muito conversar. legal. Vino, sua rede social, seu novo projeto, que é sobre sim. Deus. Gente, eu não perco esse É. espetáculo, mas não perco. Eu vou com o Ricardo, inclusive. Com certeza. certeza. Quero vocês na Estaremos lá. estreia para já trazer o axé e a bênção ali pro dia. Ai. @Vino Fragoso. É VINO, Vino, Ino e Vino, estamos sempre chegando. Vino Fragoso. E em janeiro estreia Deus, um espetáculo que a gente conta um pouco como os povos do mundo foram criando Deus, a cada um a sua visão, a sua maneira. É um espetáculo que é uma ode à fé e ao nosso ser espiritual, que todos somos, independente sobre religiosidade, mas é um pouco sobre isso, nossa força de alma. Eu não falei que ele era maravilhoso? Nós somos. Muito Que bom. Eu falei encontro pra você gostoso, que ele hein? Muito. Que Encontro amoroso, gente. Estilosisticamente falando, saímos mais Muito bom, potentes muito dessa bom. história, né? Muito obrigado. Gente, um beijo. Olha que animação, né? Animada. Que o podcast mais animado que vocês já gravaram na vida de vocês. Ó, um beijo, então. Até a próxima. Né? Até Valeu, mais. pessoal. Muito Beijo. obrigado. Valeu, obrigado, pessoal.